Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante, nos fala sobre a parábola do filho pródigo, bastante conhecida por toda a igreja. Esta que é uma das parábolas mais conhecidas, né? Até pessoas que talvez nunca tenham lido a Bíblia, mas conhecem através de ouvir falar de pregações e de histórias fundamentadas nesta parábola. Capítulo 15, versículo de número 11, nos diz assim a palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quem diz amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, esta parábola, como já falei, é bastante conhecida. Há uma história bem comovente, mas que é cheia de lições e de advertências para todos nós, para que não saiamos jamais da casa do nosso Pai. Amém, meus irmãos? Porque sair da casa do Pai vai trazer consequências muito ruins para a vida de quem assim faz. E aqueles que saíram, esta parábola tem uma mensagem especial para você aqui esta noite, da parte do Senhor. O Senhor Jesus, ele traz aqui uma narração, uma história de um fazendeiro, de um homem que tinha bastante dinheiro, com toda certeza, pelo que Jesus fala a respeito dele, e ele tinha 2 filhos, conforme o Senhor fala no versículo de número 11. E o mais moço, o filho caçula, ele chega para o seu pai e lhe pede a parte da herança que ele teria direito após a morte do seu pai. Esse moço, não sabemos, Jesus não fala aqui a princípio o que motivou, o que levou este jovem a fazer este pedido. No decorrer da parábola, nós podemos ter uma ideia da motivação dele para pedir a sua parte da herança
ao seu pai. E ele chega ao pai e pede a sua parte. A sua parte correspondia a 1/3 de tudo aquilo que o seu pai possuía. E conforme alguns comentaristas dizem, o costume daquela época, era a propriedade fosse disposta por um testamento após a morte do pai. Ou seja, todos nós sabemos que quem é filho só tem direito à herança após a morte do seu pai. Esse pedido que esse jovem fez, ele era uma vergonha para o seu pai e também para toda a sua família, pois ao pedir a sua parte da herança e sair de casa, ele estava declarando que não queria mais viver e pertencer àquela família. Ele não queria mais ser identificado como um membro daquela família. Ele queria se afastar, queria se ausentar do convívio daquela família. Com esse pedido de antecipação, o filho estava praticamente escrevendo um certificado da morte de seu pai. E isso naquele tempo era uma ofensa praticamente imperdoável. Era algo que aquele jovem estava fazendo que traria muita vergonha, não somente ao pai, mas a toda a sua família. E ele, ainda assim, ele pede ao seu pai a sua parte da herança. E é interessante que no relato que Jesus traz aqui, não encontramos em parte alguma o pai daquele moço tentando convencê-lo de desistir daquele intento, daquele objetivo, daquele propósito. A Bíblia diz que quando ele pede a sua parte, o pai deu a ele a sua parte da herança. O pai poderia ter dito: meu filho, o que é que você quer? O que é que está lhe faltando aqui em casa? Você quer que eu lhe dê uma mesada maior? Eu vou aumentar a sua mesada. O pai poderia tentar questionar, tentar mudar a cabeça, a mentalidade daquele moço, porque, como o texto diz aqui, ele era o filho mais moço. E isso traz até uma advertência para todos que são jovens. Eu vou até me incluir também, que eu sou jovem ainda, digam amém. Para todos nós que somos jovens, que devemos ter muito cuidado nessas decisões, nesses propósitos, nesses intentos de obter a herança de forma antecipada e o pior, se afastar da presença do seu pai, se ausentar da casa do seu pai. E aquele moço, ele estava seduzido por algumas coisas, e o pai poderia tentar impedi-lo, mas o pai estava respeitando o direito de escolha do seu filho. Deus, ele deu a todo ser humano o direito do livre-arbítrio, por exemplo. Cada ser humano tem o direito de escolher o que quer fazer da sua vida. Existem pessoas que tomam decisões e quando vêm as consequências querem culpar a Deus, porque Deus não me impediu de fazer isso, porque Deus não me impediu de ir para tal lugar, porque Deus não me impediu de me unir a tal pessoa. É simples, porque Ele lhe deu o livre arbítrio. Você escolhe o que quer fazer da sua vida. O sábio Salomão disse: jovem, anda conforme a vista dos teus olhos e o desejo do teu coração. Você pode ir, você pode andar, você pode fazer, mas Salomão disse: saiba, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Deus irá requerer de cada um de nós a responsabilidade pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelos caminhos que nós escolhemos trilhar. Diga amém nesta noite. E aquele pai deu àquele moço que ele havia pedido. E poucos dias depois, isso mostra a ansiedade daquele rapaz de sair de casa. A Bíblia diz que poucos dias depois, pouco tempo depois de obter o que ele queria, ele vai embora. Ele parte da casa do seu pai. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui que ele foi para uma terra longínqua. Ele se afasta
tanto, ele poderia sair da casa do pai e morar do lado, e morar próximo, mas ele foi para uma terra longínqua. Essa expressão, ela traz a ideia dele que ele partiu para o exterior, para uma terra além mar. Ele foi para muito longe da casa e da presença do seu pai. Ele queria ficar longe do pai, porque certamente na casa do pai tinha regras. Certamente na casa do pai havia limite para algumas coisas. E este rapaz, ele vai mostrar com as suas atitudes que ele queria levar uma vida sem regras, uma vida sem limites. Ele queria fazer o que muita gente diz hoje: aproveitar a vida, mergulhar de cabeça nas possibilidades e nas oportunidades que o mundo oferece. Ele queria mergulhar de cabeça mesmo para aproveitar os prazeres e deleites dessa vida. Mas pobre jovem, ele não entendia pela sua imaturidade talvez que as coisas desta vida, que os deleites deste mundo, eles são tão intensos, eles podem ser tão fortes, mas na intensidade que ele tem de prazer, ele tem também de durabilidade. Ele pode ser intenso, mas é passageiro. Ele pode dar alegria, mas vai passar. As coisas deste mundo são assim. Hoje você pode estar desfrutando disso, mas daqui a pouquinho ele vai passar. E o gosto que ele vai deixar na sua vida é um gosto amargo, é um gosto de choro, de pranto, de angústia e de tristeza. Mas na casa do Pai a alegria é permanente. Na casa do Pai a alegria, ela durará para todo sempre, porque daqui nós iremos direto para as mansões celestiais. Aleluia. E ele foi viver, a Bíblia diz, dissolutamente. Essa expressão, ela significa que ele foi viver prodigamente, como um libertino, irresponsavelmente. E isso traz a ideia de um desperdício com prazeres dissolutos. É tanto que ele gastou tudo que ele tinha, rapidamente. Tudo foi embora. A expressão que ele desperdiçou dá a ideia de alguém pegar um saco cheio de cereais, fazer um corte, e aqueles cereais começarem a cair por aquele corte daquele saco, e aquele saco vai ficar vazio. Quando diz que ele desperdiçou, era como se todo o dinheiro que ele tinha, numa expressão mais atualizada, fosse todo embora pelo ralo da pia. Desperdiçou, jogou fora. Ele viveu tão intensamente os prazeres da vida, que rapidamente ele perdeu tudo o que ele tinha. Certamente, quando ele chegou naquela cidade, muitas pessoas se juntaram a ele. Certamente, quando ele chegou naquele local, muitas pessoas se aproximaram dele para desfrutar daquilo que ele estava oferecendo. Mas quando tudo que ele tinha se acabou, na mesma velocidade que as pessoas se aproximaram, elas o deixaram. Porque o mundo é assim. Enquanto você tem algo para dar a ele, ele se aproveitará de você. Mas quando tudo que você tem se esvair, se acabar, exterminar, ele vai deixar você na lama, sem nenhuma perspectiva de melhora para a sua vida. A Bíblia diz que o inimigo, o ladrão, ele veio roubar, ele veio matar, e ele veio para destruir. E não pense que ele está brincando, não. Ele quer te deixar na lama. É por isso que ele tanto fez para te afastar da casa do Pai. Porque quando o filho está perto do Pai, ninguém mexe com ele, não, irmãos. Quando o filho está perto do Pai, ninguém tem ousadia de dar beliscão, de dar palmada, porque o Pai está perto. É por isso que o inimigo quis te afastar do Pai. Aleluia.
Porque quem está perto do Pai está protegido. Quem sente aqui a proteção do Pai? Quem sente aqui que o Pai está lhe guardando? Aleluia! Ai de quem tentar se aproximar do Filho para fazer mal na presença do Pai dele. O Pai dele é o seu protetor, é o seu amigo, é o seu companheiro. Aleluia, eu sinto que Deus é este Pai amoroso que está perto de você. Quantas vezes o adversário, ele se prepara para intentar contra a tua vida, contra a minha vida, mas ele vê o Pai que está perto de nós. Ele não pode se aproximar. E este moço fora, longe do seu pai, ele se tornou uma presa fácil. E agora quando ele gasta tudo que ele tinha, diz a palavra de Deus, abra sua Bíblia por gentileza, que ele foi e começou a padecer necessidade. Essa expressão mostra que ele estava vivendo em uma situação de extrema pobreza. Ele não tinha nada, não tinha nem o que comer, estava maltrapilho, e ele foi pedir ajuda. Veja o que a Bíblia diz aqui. E chegou e foi-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar o que, irmãos? Porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas, ou alfarrobas, que os porcos comiam. Porém, ninguém, repita comigo, ninguém lhe dava nada. Você já parou para pensar na situação desse rapaz? Ninguém. Ele que tinha tanto, agora ninguém dava nada para ele. Ele deu muito para muita gente, mas ninguém se interessou em ajudar ele. Ele estava só. Ele estava desprezado, desamparado. Viraram as costas literalmente para ele. Ele não tinha ninguém para lhe ajudar. E é nessas horas que a pessoa para refletir. Esse moço, ele teve que aprender da pior forma possível como é bom estar com o Pai. Ele aprendeu só. Porque quando ele estava ali, e aquele homem lhe mandou para apacentar porcos, todo mundo sabe que os judeus não comiam carnes de porcos, que judeu não queria conversa com porco. Porco era um animal imundo, era um animal que os judeus sequer cuidavam, criavam. E os porcos para os judeus era símbolo da degradação. Um judeu não podia ser rebaixado a um nível mais baixo do que esse. Não tinha como ser mais humilhante para um judeu cuidar de porcos. E esse moço chegou ao que nós podemos dizer literalmente, ao fundo do poço. Ele chegou no ponto, no nível mais baixo que um judeu poderia chegar. Mas quando estava lá, um dia, ele disse, aleluia, na casa do meu pai, até os jornaleiros têm abundância de pão. E eu estou aqui padecendo de fome. Jesus disse que ele caiu em si. Esse cair em si demonstra que algo foi despertado na mente daquele jovem. Quando ele caiu em si, uma luz acendeu na mente daquele jovem e disse, espera aí. Como é que eu posso estar aqui nesta situação tão deplorável? Se na casa de papai tem de tudo que eu preciso. Aleluia. Como é que eu posso viver assim se na casa de papai até o empregado, o servo, de um nível mais inferior, tem tudo que eu não tenho aqui. Eu vou me levantar, eu vou sair desta situação e eu vou para a casa do meu pai.
Aleluia. Não foi uma decisão fácil para aquele rapaz. Ele precisou engolir o seu orgulho. Alguém pode pensar, mas irmão Marcelo, alguém naquela situação vai ter espaço para orgulho? Você acha que não tem gente assim? Que está numa pior, mas eu não vou voltar. Eu morro aqui, mas eu não vou dar o braço a torcer. É orgulho. Tem gente que está sofrendo, mas eu não vou voltar para a casa de papai não, porque eu vou ouvir um sermão. Meu pai vai me repreender, vou me recriminar, não vou me aceitar, não vai nem deixar eu passar pela porteira para chegar até a casa do meu pai, porque vão dizer que eu neguei, que eu envergonhei, que eu traí o meu pai. Eu não vou chegar lá para passar esta humilhação, mas ele disse, eu vou me levantar e eu vou para a casa do meu pai, e eu não vou chegar lá dando carteirada de filho não, eu vou dizer, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero ser teu servo. Eu quero ser um escravo, porque até o escravo aqui tem bênção para desfrutar. Aleluia. Ele disse, eu quero ser chamado nem de filho, eu quero ser um servo teu. Mas eu vou me levantar. Os passos que aquele jovem deu para a restauração da sua vida foi o reconhecimento da sua necessidade. Enquanto você não reconhecer que é alguém carente e necessitado do amor de Deus, você nunca alcançará o amor de Deus. Se você não reconhecer que precisa da graça de Deus, você não receberá a graça de Deus na sua vida. A graça está aí disponível, mas a graça só recebe quem entende que precisa dela. A graça só recebe quem vai chegar à conclusão, eu preciso da tua graça sobre mim, Pai. Traz a graça na minha vida, Senhor. Se você quer a graça de Deus sobre a tua vida nesta noite, então reconhece em teu coração que você está desprovido da graça, mas a graça abundante de Deus estará aqui disponível para ti nesta noite. Aleluia, deixa eu te dizer uma coisa, Paulo disse, mas o meu pecado é grande, mas eu errei, eu falhei, eu envergonhei. Paulo diz lá em Romanos, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. E aquele rapaz, ele disse, eu vou. Segundo ato dele, ele reconheceu, foi o primeiro. E o segundo, foi ele ter a coragem. Ele disse, eu vou me levantar. E a Bíblia diz, versículo 20, e levantando-se, foi para o seu pai. Ele não só pensou, ele agiu. Ele não só desejou, ele tomou uma atitude. Nesta noite o Pai está esperando uma atitude da tua parte. Nesta noite o Pai está esperando uma atitude sua. Não somente de reconhecer, mas de se mover em direção à graça do Pai. Ele disse, eu vou, e ele foi mesmo. Ele vai até a casa do seu pai. E quando ele chega, a Bíblia agora vai mostrar a atitude do pai. A primeira atitude do filho ao sair, ao perder, ao desperdiçar, ao reconhecer e ao regressar. Eu não sei, Jesus não fala aqui o que se passou na cabeça daquele moço. Mas certamente muitas coisas ficaram na mente dele, no caminho, quando estava voltando para casa. Como será que eu vou ser recebido? O que será que vai acontecer? O que será que meu pai vai fazer? Será que meu pai vai me receber? Será que o meu pai vai olhar para mim? Não sei o que ele pensou. Eu sei de uma coisa, porque está escrito, Jesus disse, que quando o pai o viu ainda longe, o pai correu ao seu encontro e o abraçou.
É muito lindo que Jesus agora vai focar no Pai. O filho estava sujo. O filho tinha envergonhado o pai. O filho tinha feito algo, uma ofensa que era praticamente imperdoável. Mas o pai, ele ama o filho. E o amor do pai é um amor inexplicável. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite, você que está aqui e que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor. Ou você que está aqui nunca levantou a tua mão na vida para aceitar Jesus como teu Salvador. Ou você que está aí acompanhando a programação pela Rede Brasil de Comunicação, seja pelo Canal 14, seja pela rádio, seja pelas plataformas digitais. Deus nesta noite está te falando pela sua palavra. O meu amor por ti é maior do que a tua ofensa contra mim. O meu amor por ti é maior do que a tua ofensa contra mim. Você ofendeu a Deus com seu pecado, mas o amor dele por você é maior do que qualquer coisa que você tenha feito. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus ama-nos de uma forma inexplicável. Por isso Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. É constrangedor. Aleluia. Dizer, Deus, eu nunca prestei para nada e porque o Senhor me ama. Eu sempre te rejeitei porque o Senhor me ama. Quantas vezes eu disse, eu não quero Deus, eu não quero ser crente, eu prefiro viver no mundo. Mas enquanto eu dizia, eu não quero, Deus dizia, eu te quero. Enquanto eu dizia, eu quero aproveitar o mundo, Deus dizia, eu quero você para mim. Eu tenho um plano para você. Levanta a tua mão nesta noite e adora este Pai amoroso. Esse Pai que não desiste de mim, nem desiste de você. Você está aqui não é à toa, não é por acaso. Foi o amor do Pai que te atraiu para cá. Olá, cantora. O Pai te ama. O Pai te ama, não permita que o adversário coloque coisas na tua mente para te dizer, você não vai ser aceito, você não vai ser recebida, não tem mais jeito para você. Você não serve para mais nada. Você está na lama. Você está no fundo do poço. Você pode até estar nesse estado, mas o amor do Pai nesta noite está te dizendo, o meu amor vai te restaurar. O meu amor por ti vai renovar a tua vida nesta noite. O pai correu e abraçou o seu filho. Deu um beijo nele, amoroso. Você quer sentir o abraço do Pai aqui nesta noite? Você quer sentir o abraço de Deus hoje aqui na tua vida? Você quer sentir que Deus vai abraçar a tua alma aqui nesta noite? A Bíblia diz que um coração quebrantado, um coração contrito, Ele não despreza. Então quebranta aí o teu coração agora. Confessa aí diante do Pai agora. Diz, Pai, eu errei, eu falhei, eu pequei, mas eu quero voltar para a tua presença, Pai. Eu quero voltar para a tua casa. Eu quero sentir o teu amor sobre a minha vida. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Pai, Ele vai te abraçar aqui esta noite. Deu um beijo e disse, traga depressa a melhor veste. Essa expressão fala de trajes finíssimos, roupas de príncipes. O pai disse, bote uma roupa de príncipe no meu filho. Tira esses trapos velhos que ele está usando. Pode tirar essa roupa suja que ele está usando. Pode tirar essa roupa rasgada que ele está usando. Com cheiro ruim de porcos. Tira isso dele e coloca uma veste nova no meu filho. Outra coisa que o pai fez, ele disse, põe ali um anel no dedo. Aquele anel era a identificação da sua família.
Quando ele pediu herança, ele negou a sua família. Mas o pai disse: coloque o anel. Ele é meu filho. É meu sangue. Ele é dessa família. Ele tem que ser identificado por esta família. Onde ele passar, alguém vai ver um anel no dedo dele e vai saber que ele tem um pai. Que ele tem uma família. Coloque alparcas nos pés dele. Ele chegou dizendo o quê? Me faça um servo. Faça de mim um escravo. O pai dele disse: aqui você não é escravo. Aqui você é filho. Calce alparca. Os escravos andavam descalços. Mas o pai disse: você vai calçar. Porque você é meu filho. Eu quero concluir esta palavra, esta reflexão nesta noite dizendo: Deus não vai te tratar como escravo. Ele vai te tratar como filho. Deus te ama. E Ele quer restaurar a tua vida. Houve festa na casa do pai, porque o filho voltou. E eis a linda expressão que o pai disse naquele momento: este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi encontrado.